2013 marca os 50 anos de uma das instituições mais reconhecidas pela população, o Ministério Público Estadual. Em meio século, o MP Acreano evoluiu e acompanhou de perto momentos que marcaram a história do nosso estado. Como esquecer a década de 1990, um período onde o crime organizado determinava quem iria viver ou quem iria morrer. Em 2005, o Acre passou pela maior crise ambiental dos últimos anos e a presença do Ministério Público contribuiu para virar essa página de impunidade e dar uma resposta à sociedade. Quem nos conta essa trajetória são os repórteres Wesley Moraes e Emerson Silva. Rio Branco, capital do Acre, cortada pelo rio do mesmo nome. As imagens em preto e branco trazem de volta o Acre da década de 50. A economia não ia bem. Pela segunda e última vez, a borracha estava em decadência. Marcos, qual era o cenário do Acre há 50 anos? O Acre estava falido, né? Com a longa crise da borracha, começou em 1913, teve um curto período de prosperidade durante a Segunda Guerra Mundial, mas de uma maneira geral os seringais todos estavam quebrados, a borracha não tinha mais preço, a produção toda vinha da Ásia, já se começava a fazer produção em São Paulo. Outro agravante, na condição de território tudo era mais difícil por aqui. O Acre não tinha sequer autonomia para escolher seus governantes. A decisão partia do próprio presidente da República. Na área judicial, até um simples habeas corpus poderia levar meses para ser concedido. Daí que muitas vezes os acreanos viveram verdadeiros absurdos, como um tribunal funcionando em Manaus. Um cara que era preso aqui no Acre tinha que pedir habeas corpus a Manaus, esperar ele ir e vir para poder ser solto. Quem diria, mas esta caneta faz parte da nossa história. Depois de quase 6 décadas do movimento autonomista, no dia 15 de junho de 1962, a assinatura do então presidente João Goulart torna o Acre o 22º estado do país. Sem o fantasma do território e a tutela do governo federal, o Acre dava os primeiros passos como estado. A escolha do governador foi um marco para esta nova página da história. Na disputa entre dois José, melhor para o cruzeirense José Augusto de Araújo. À frente do executivo, coube a ele montar a equipe que iria comandar e organizar a mais nova unidade da federação. Um dos nomes escolhidos foi de um velho amigo de infância, Lorival Marques de Oliveira. O principal desafio dele era elaborar a Constituição Estadual. E foi convidado, na época de 1963, pelo nosso primeiro governador eleito, José Augusto, a fazer a criação realmente dos órgãos públicos do estado do Acre, né? Recém-casado, ele veio embora com uma esposa para Rio Branco. Dona Edir lembra das dificuldades que encontrou logo no primeiro dia em solo acreano. Estou morrendo de fome, vamos numa lanchonete? Minha filha que não tem lanchonete. Eu digo, e aí, o que eu vou comer? Vamos na padaria comprar um pão. Não tem padaria. Eu digo, onde é que compra pão? Ele disse, de manhã cedinho no mercado. Acabou. Digo, e agora? Você agora tem que esperar abrir o refeitório às 6:30 da tarde. Eu fiquei com fome esperando. Em 1963, mais especificamente no dia 26 de julho, a assinatura da Lei Estadual número 4 pelo governador José Augusto criava o Ministério Público Acreano e Lorival Marques assumiu a responsabilidade de ser o primeiro Procurador-Geral de Justiça. Um começo com muitos desafios pela frente. Tribunal de Justiça do Acre foi aqui onde tudo começou. Nesta sala modesta e cedida ao primeiro endereço do Ministério Público. Um começo desafiador e cheio de dificuldades. Naquele tempo, faltavam até promotores. A primeira providência de Lorival Marques foi criar a Faculdade de Direito. Ele, inclusive, era um dos professores do curso. Ele percebeu que era a Faculdade de Direito a primeira necessidade. E aí, o Dr. Jesse levou à frente o projeto até que em 64, um ano depois, foi instalada a Faculdade de Direito do Acre. Lorival Marques ficou pouco mais de um ano à frente do MP.
Durante toda a vida, seguiu carreira no meio jurídico e também na política. Em maio, aos 80 anos, o cruzeirense não resistiu à luta contra o câncer e faleceu. Junto com ele, outros 17 procuradores estiveram no comando do Ministério Público Estadual. Hoje aposentado, mas não longe dos livros e da vida jurídica, Ciro Facundo tem muita história para contar. Uma dessas páginas foi marcada em 1974. Nomeado pelo então governador Vanderlei Dantas, aos 37 anos, ele assumiu o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Um dos legados de Ciro foi dar uma nova cara ao Ministério Público. Quando assumi o MP, não havia nada. Naquele tempo, o Ministério Público cuidava apenas da parte criminal e não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Era uma sala com 2 mesas e uma única funcionária. Quando eu assumi, tentei então modificar alguma coisa. Primeiro consegui que o tribunal me cedesse outra sala, uma sala bem maior, bem ampla, onde funcionava antigamente os cartórios da cidade. Naquela sala eu ampliei, montei uma biblioteca, comprei máquinas que não tinha, máquinas de escrever, que naquele tempo não havia computadores, comprei máquinas, comprei material de expediente, dei uma outra estrutura, que foi inclusive reconhecido pelos promotores da época. A Constituição de 1988 atribuiu novas funções ao Ministério Público Brasileiro. Um deles foi a autonomia de investir contra o próprio Estado. Nesses 50 anos, o MP acreano se destaca em grandes atuações. A década de 1990 ficou marcada pelo medo e também a impunidade. Atentados, ação, vítimas, expectativa, emoção, mutilações, prisões e muito sangue derramado. Diariamente, corpos apareciam jogados em vários locais da cidade. Um Acre onde o crime organizado dava as cartas de quem iria viver ou morrer. Há alguém em sã consciência que negue que o Agilson Firmino foi cerrado? As fotografias estão aí, os laudos estão mostrando lá aquele cadáver de um homem, né? Sem as pernas, sem os braços, com os olhos perfurados. Há alguém que negue? Olha, isso não existiu, foram os promotores que desenharam isso aqui nesse papel. Aquilo lá existiu, o cadáver foi jogado daquele jeito, na luz do dia, em frente à TV Gazeta, na Antônio da Rocha Viana. Só em 1999, a criação do Grupo de Combate ao Crime Organizado chegou até o Esquadrão da Morte. Em alguns casos, quem tinha cometido o crime era o mesmo que coordenava as investigações. Aos 27 anos, o jovem promotor Sami Barbosa foi escolhido para coordenar o grupo e virar essa página de impunidade. O caso de maior repercussão foi o julgamento de Idelbrando Pascoal. Apontado como chefe do extermínio no Acre, ele também foi condenado a mais de 100 anos de prisão por narcotráfico e corrupção eleitoral. O crime da motosserra ganhou repercussão internacional. Então é difícil, às vezes, até você traduzir em palavras aquela sensação que se vivia, de medo real, de incerteza com relação ao funcionamento das instituições. Acho que nós tínhamos chegado muito próximo ao fundo do poço mesmo, né? De uma realidade em que as coisas tinham perdido o controle completamente, as coisas tinham desandado mesmo. Então não dava para recuar. Em 2005, o Acre passou pela maior crise ambiental da história. O nível do rio Acre atingiu 1,64 m. A capital passou por um colapso no abastecimento de água. Com uma forte estiagem, as queimadas fugiram do controle. Plantações e florestas inteiras se transformaram em cinzas. Na cidade, a fumaça dificultou a vida de crianças e idosos. Com máscaras, centenas de estudantes protestaram. O principal manifesto ocorreu no prédio da Assembleia Legislativa.
O clamor das ruas levou o Ministério Público do Acre a uma decisão inédita no país, por meio de uma ação civil pública para acabar de forma gradativa com as queimadas. Quem esteve à frente foi a então promotora de Meio Ambiente, Patrícia Rego. Eu espero que esse momento que nós estamos passando hoje, as nossas crianças, os nossos velhos com problemas respiratórios, os incêndios em grande proporção trazendo danos ao patrimônio das pessoas, a sua incolumidade, que isso a gente possa também tirar uma grande lição e ter uma atitude individual, pessoal, de contribuir para a preservação do nosso meio ambiente. 8 anos depois, ela comemora a mobilização da sociedade na cobrança de políticas públicas voltadas para a questão ambiental. O Ministério Público, naquele momento, que foi um momento de crise, ele foi, de fato, o grande articulador institucional, Então, juntamente com os demais poderes, os demais órgãos, houve uma conjunção de esforços para o momento da crise e, a partir dali, uma série de ações que foram desenvolvidas e o Ministério Público foi protagonista no sentido de ser o articulador das instituições e o interlocutor também com a sociedade. Patrícia Rego é a segunda mulher a ocupar o cargo máximo do Ministério Público em meio século. Durante a gestão, ela destaca a derrubada da PEC 37, que, caso aprovada, iria limitar o poder de investigação do MP. A população foi às ruas no Brasil e aqui no estado do Acre, porque nós vimos isso no Dia do Basta, em defesa da instituição e contra a PEC, que tirava direitos não nossos, mas também da sociedade. Hoje, o Ministério Público está presente na maioria dos municípios acreanos. A estrutura é bem diferente de 50 anos atrás. O trabalho desenvolvido por aqui faz da instituição uma das mais reconhecidas e confiáveis pela sociedade. É o único setor que ajuda a gente. Confia no Ministério Público? Confio no Ministério Público. Acredita? Acredito, sim. Um ano atrás, meu pai foi preso na penitenciária por injustiça de um delegado. Ele passou um ano sem julgamento, sem nada. Eu vim aqui e resolvi, consegui, e ele saiu. Quais as perspectivas para os próximos 50 anos? Perspectivas sempre de melhora, de poder melhorar. Então, nós temos que fazer também uma reflexão enquanto instituição, para que a gente possa fazer as mudanças que têm que ser feitas, para que a gente possa se aperfeiçoar e avançar no tempo e na história, contribuindo e ouvindo os anseios da sociedade cada vez mais.